graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da IPG Online. E uma das razões pelas quais estamos neste canal é para anunciar a palavra de salvação em Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto da palavra de Deus registrado no capítulo 53 do profeta Isaías, do verso de número 1 até o versículo de número 6. Diz o texto: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar. Ó Deus bendito, graças te damos por este dia, graças te damos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que abrasa os nossos corações com o fogo do teu divino amor. E este fogo será a purificação de nossas almas e o conforto de nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos continuar o culto, adorar o Senhor com alguns de nossos cânticos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho segundo João, no capítulo de número 12, do verso de número 37 até o versículo de número 50. Nós estamos fazendo a exposição do texto do Evangelho segundo João. Estamos no capítulo de número 12, e hoje a partir do verso de número 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito e que dizer o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar. Deus bendito, aplique a tua palavra no nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a minha proposta sobre esse texto é a crença em Jesus, suas barreiras e bênçãos. O texto de hoje é João capítulo 12, o verso 37 até o versículo de número 40. Contém algumas das partes mais dolorosas e tristes do Evangelho de João. Vamos nos concentrar principalmente nessa parte triste. Aqui está um link com o Natal. Não o Natal no sentido comercial, mas no nascimento de alguém, de Jesus e a sua infância. Não sei se você se lembra, quando Jesus ainda estava com menos de 100 semanas de idade, 40 dias, seus pais o levaram ao templo para dedicar a Deus como o primogênito. E havia lá um velho, piedoso, chamado Simeão, a quem o Senhor dissera que veria o Messias antes de morrer. Ele viu o bebê Jesus, e a última coisa que Simeão disse a Maria quando ela abençoou Jesus está registrado no Evangelho segundo Lucas,
no capítulo de número 2, do versículo de número 34 e 35, diz assim o texto: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, nem tudo será feliz. A verdade em muitos corações será revelada. Jesus vai se opor. Muitos vão subir por causa dele e muitos vão cair. E uma espada passará pelo coração de Maria. Muitos cairão por causa de Jesus. É o que vemos no texto de hoje. Porque estas coisas tristes são ditas. Jesus e João não nos dizem coisas tristes para nos deixar tristes. Dizem-nos coisas tristes no final para nos fazer felizes. As coisas obscuras da Bíblia são faladas por causa da luz. As coisas feias são faladas por causa da beleza. As coisas dolorosas são faladas em nome do conforto. As coisas tristes são faladas por causa da alegria. E o conflito é retratado em prol da paz. Sabemos disso porque Jesus disse em João, no capítulo 15, verso 11, que ele falou suas palavras para que a nossa alegria seja plena. E João diz no capítulo 20, verso 31 do seu livro, que ele escreveu seu livro para que pudéssemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. E ambas as palavras de Jesus e as histórias de João têm coisas sombrias e tristes nelas. Então nós sabemos que essas coisas tristes são para a nossa alegria e para a nossa vida. Versículos de número 37 até o versículo de 43 diz assim, o texto de João capítulo 12. E embora tivesse feito muitos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o verso 37 até o verso número 43, a parte mais triste desse texto está aqui. É sobre a incredulidade de Israel e a sentença de Deus sobre eles. O verso 44 até o verso de número 50, um resumo do ensino do Senhor Jesus. E no final do capítulo 12, já no versículo de número 50, o ministério público de Jesus acabou. Começando com o capítulo de número 13,
Jesus está falando apenas com seus discípulos na última noite de sua vida. E então vem a morte e ressurreição. Portanto, pense nesses versículos finais de João capítulo 12, como a última coisa que Jesus diz como parte de seu ministério público de 3 anos. Lembre-se que em João capítulo 12, verso 36, Jesus estava falando para as multidões sobre ser a luz. Creia na luz, para que você se torne um filho da luz. E então diz no meio do versículo de número 36, quando Jesus disse estas coisas, ele partiu e escondeu-se deles. Nós não sabemos onde ele foi ou por quanto tempo. João, o escritor deste evangelho, faz toda a conversa entre os versículos de número 36 e versículo de número 44. Jesus está oculto. Então, sem nenhuma descrição de qualquer configuração, João diz no verso 44, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quando isso é falado, onde isso é falado, para quem isso é falado? João não diz. Eu penso que é simplesmente porque estas são palavras sumárias depois de 3 anos de ministério. Essas palavras não devem ser limitadas pelo tempo ou pelo lugar ou ligadas ao público. Elas são destinadas a ler como declarações sumárias de seu ministério. Essas são as últimas coisas que Jesus diz antes de sair do seu ministério público para a privacidade da última ceia. O que Jesus está dizendo? Versículo de número 44. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Do primeiro ao último, Jesus tem afirmado que ele e o Pai são um. Registrado em João capítulo 10, verso número 30. Quem me viu, viu o Pai. E João 14, verso 9. Isso é central para este evangelho, para a nossa fé cristã. Se você não tem Jesus como seu Salvador, você não tem Deus como seu Pai. Ninguém que nega o Filho tem o Pai. Quem confessar o Filho também tem o Pai. Diz João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2, verso de número 23. E o que você faz com Jesus é o teste mais claro que você faz com Deus. Se você não tem Jesus como seu Salvador, você não tem Deus como seu Pai. Verso 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê em mim não permaneça em trevas. Esta é a sua última menção pública de si mesmo como luz do mundo. Mas isto tem estado lá desde o princípio do Evangelho. João capítulo 1, verso 5, diz o texto:
a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecerão contra elas. Todos os que recebem Jesus se movem das trevas da ignorância para a luz da verdade da comunhão com Deus. Nos últimos 3 versículos, a ênfase recai sobre as palavras de Jesus, o mandamento de Jesus, o resultado da salvação e da vida eterna para aqueles que ouvem e abraçam essas palavras como a janela para a luz de Jesus. Versículo de número 47 até o versículo de número 40 diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o meu mandamento é a vida eterna, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Conhecemos Jesus, conhecemos o Pai, somos salvos e temos a vida eterna pelas palavras de Jesus, porque são as próprias palavras de Deus e elas têm o poder único e divino de levar o próprio Jesus à alma humana. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, diz João no capítulo 6, verso de número 63. O Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, verso de número 68. O verso de número 48. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. E com isso, o seu ministério público acabou. E por 2000 anos, queridos, tivemos exatamente o que precisamos. As palavras do Senhor Jesus. A palavra de Deus. É assim que o conhecemos. É assim que nós o recebemos. É assim que temos comunhão com Ele. A palavra preciosa, ó precioso Cristo. Verso de número 37 até o verso de número 43 já foi lido. A parte triste do texto, o fracasso de Israel, está registrado aqui do verso 37 até o versículo de número 43. Mas no final deve nos alegrar. Aqui está o que eu penso que João está fazendo. Quando o ministério público de Jesus chega ao fim, João sente-se constrangido sobre a inspiração de Deus. Não apenas para resumir o ministério positivo de Jesus, mas também para apresentar um relato sumário do fracasso de Israel em receber o seu Messias. Lembre-se das palavras de Simeão em Lucas capítulo 2, verso 34. Esta criança é designada para a queda e ressurreição de muitos em Israel e para um sinal que se opõe.
A lembrança das palavras de João no primeiro capítulo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, verso número 11. O ministério de Jesus começa com esse anúncio, e agora o ministério público de Jesus termina com a explicação em João capítulo 12, do verso 27 até o verso número 43. O plano de alegria para o mundo. No capítulo de número 13, tudo se concentra nas obras finais da vida e morte e ressurreição de Jesus. E o que precisamos ver agora é que este fim irremediável e glorioso da maior vida que já foi vivida foi devido à incredulidade de seu povo, registrado na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, verso 30 até o versículo de número 31. Jesus foi crucificado porque veio para o que era seus e os seus não o receberam. Alegria para o mundo é o ponto da incredulidade de Israel. Mas também precisamos lembrar que isso não foi um acidente da história. A razão pela qual Jesus veio ao mundo foi morrer no lugar dos pecadores, registrado no texto de Marcos capítulo 10, verso de número 45. Foi morrendo que ele se tornou o Salvador do mundo, meu Salvador, seu Salvador. A incredulidade de Israel, a rejeição de Jesus por seu próprio povo, era o caminho que Deus planejou para que ele morresse em nosso lugar e tornasse a salvação possível para o mundo inteiro. Assim, você pode ver para onde estamos indo. Esse triste texto, esse triste relato da incredulidade de Israel é projetado por João e por Deus para trazer alegria eterna ao mundo. Alegria para o mundo é o ponto da incredulidade de Israel e é o ponto de Deus, o plano de Deus. Deus planejou a incredulidade de Israel, dos versos de número 37 até os versículos de número 40. Observe que Deus planejou que muitos em Israel fossem incrédulos e rejeitassem a Jesus. Embora ele tivesse dito e tivesse feito tantos sinais diante deles, eles ainda não acreditavam em Jesus. O indicador de que a incredulidade foi planejada, a palavra falada pelo profeta Isaías, poderia ser cumprida quando ele cita no capítulo 53, verso 1, texto lido na nossa introdução. Quem creu em nossa pregação, é o contexto aqui de João, no capítulo 12, a partir do verso 37. Quem creu em nossa pregação, Isaías 53, verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Portanto, o segundo indicador de que a incredulidade estava sendo planejada, eles não podiam acreditar. Pois, o terceiro indicador de que a incredulidade foi planejada novamente, Isaías disse, ele cegou os olhos e endureceu o coração, para que, o quarto indicador de que a sua incredulidade estava planejada, enxergasse com seus olhos, entendesse o coração e, por sua vez, eu iria curá-los, disse Jesus. Então, isso é claro aqui no texto. Isso é claro em Isaías 53. Deus planejou a incredulidade de muitos em Israel. Como Israel foi cegado,
João nos dá um vislumbre de como Deus faz isso pela maneira como ele cita o profeta Isaías. João poderia ter deixado Isaías de fora e simplesmente dissesse: a incredulidade de Israel foi planejada por Deus e a sua dureza e cegueira é devido à sua escolha soberana. Mas o que ele fez foi citar dois lugares diferentes em Isaías. Por que João faz isso? João, capítulo 12, verso 40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Veja, por que isso é importante? Isaías 53, versículo de número 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. É uma descrição. Você pode lembrar do servo sofredor, e quem conhecemos agora é Jesus. Então, o ponto é que Isaías profetizou que esse servo sofredor seria rejeitado. Israel não acreditaria nele. E por isso que João diz no capítulo 12, 38, quem crê em mim? Por que ele? Não. Ou porque eles não creram em Jesus? Porque ele não tinha, segundo o profeta Isaías, forma ou majestade que devêssemos olhar para ele. Como homem, ele simplesmente não era o material do qual o Messias era feito. Não o tipo de Messias que eles queriam. Então, em João 12, 40, João cita Isaías capítulo 6, versículo de número 10, que descreve o que iria acontecer quando Isaías pregou a visão que ele viu da glória de Deus. No capítulo 6 de Isaías, do verso de número 3, 1 até o verso de número 3, diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus disse a Isaías que quando ele pregasse esse grandioso Deus, o povo não acreditaria. Eles seriam de fato cegados e endurecidos. Por quê? Porque eles não querem ouvir sobre tal majestade e glória e poder e santidade. Por humildade e majestade, então, como Deus estava cegando e endurecendo nessas 2 passagens, de que forma? Uma, ele estava enviando um humilde servo,
Um homem sem majestade, sem beleza, sem forma. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, que nos desejasse, sabendo que ele seria desprezado e rejeitado. Em outra passagem de Isaías capítulo 6, Deus estava revelando sua glória em grande esplendor, majestade e santidade, sabendo que eles não queriam isto e seriam endurecidos e afastados por isso. Ou seja, parece que o caminho que Deus planejou para cegar e endurecer muitos em Israel foi enviar-lhes um Messias a quem ele sabia que eles estavam preparados para rejeitar. Eles não queriam. Sua baixeza e não queriam suas pretensões de divindade gloriosa. Mas isso é o que eles receberiam. E Deus sabia o efeito que isso teria, e ele o enviou de qualquer maneira, e assim o cegou-os com a fraqueza humana e a glória divina de Jesus. Versículo de 42 e 43. Confirmam. Não o que eles queriam. Agora, não sei se essa fé das autoridades era autêntica. Temos visto uma fé inautêntica nesse evangelho, em João capítulo 2, verso número 23. O que eu sei, queridos, é que essa fé foi, na melhor das hipóteses, falha. E a falha é descrita de uma maneira que confirma o que vimos em Isaías capítulo 53 e Isaías capítulo 6. A falha em sua fé, ou como João vê, ou escreve aqui no capítulo 5, verso número 44, João coloca a barreira para a fé, e é no verso de número 43, que diz assim: porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está a raiz da incredulidade de Israel. Eles amavam a glória do homem. Eles não amavam a glória de Deus. Agora coloque isso diante e junto com o verso de número 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Isaías disse essas coisas porque viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. João está dizendo que quando Isaías escreveu sobre a humildade, fraco e desprezado servo sofredor, e quando ele escreveu sobre a majestade e a santidade da glória de Deus, ele estava descrevendo a glória de Jesus. Deus deu a eles o que eles absolutamente precisavam, mas eles não o quiseram. Mas Israel amava a glória do homem, e este homem, Isaías 53, não era glorioso por seus padrões. Israel não amava a glória de Deus, e esse Deus, Isaías 53, era infinitamente glorioso. Então, quando Jesus vem como um Messias sofredor, não é isso que eles querem. E quando ele afirma ser um com o próprio Deus, de Isaías capítulo 6, não é o que eles querem. Deus sabia disso. E Deus planejou isso. Deus deu a eles o que eles absolutamente precisavam e não queriam.
e assim cegaram seus olhos e endureceram seu coração. Para finalizar, lições práticas. O que nos dá essa conclusão, ou essas conclusões que transformam a triste notícias em boas notícias. Primeira lição: Deus é soberano sobre toda a crença e incredulidade. Ele sabe exatamente como planejá-las de uma maneira que exalte sua soberania e preserve a responsabilidade do homem. E, portanto, ele nunca é frustrado em seus planos pela incredulidade de ninguém. João capítulo 6, verso 37, diz o texto: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segunda lição: a raiz da descrença aponta para a glória de Jesus Cristo. Ele é o esplendor da glória de Deus, mas ele é o manso e humilde. A raiz da incredulidade é amar a glória do homem, a centralidade no homem, o louvor no homem, e não na glória de Deus. A centralidade e a supremacia de Deus é centrada em Deus, na pessoa de Jesus. É isso exatamente ao contrário. Quando amamos a glória de Deus acima da glória do homem, não rejeitaremos a Jesus, mas creremos nele. Terceira lição: o texto desta mensagem e toda a história do ministério público de Jesus nos aponta para a cruz onde ele morrerá. Ele era a glória de Isaías capítulo número 6. Ele era o servo sofredor sem atrativos de Isaías capítulo 53. E, portanto, por causa de ambos, ele foi rejeitado pelos homens e destinado à cruz. E pela salvação do mundo, isso é o que Deus planejou na incredulidade de Israel. Quarto e último. Isaías 53, verso de número 3. Jesus viveu em obediência total a seu Pai. Ele está agora prestes a morrer. A mesma obediência total, porque ele, a palavra que se tornou carente, é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que tudo foi planejado. Sua paz, sua cura, seu perdão, através de um Messias glorioso e desprezado. Se você ama a glória de Deus, vive pela fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus bendito, graças te damos pela oportunidade de, nesse momento, transmitir a mensagem de salvação em Cristo Jesus a todos quantos que se conectarem a este canal. Obrigado, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém.